Bom dia, graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação em Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, certa vez eu fazia um trabalho, uma feira de ciências, aí no Maranari, no colégio estadual. O meu tema era sobre animais peçonhentos. E eu saí à procura dos animais peçonhentos aí nesses montes depois da linha de trem. E fiquei buscando animais peçonhentos embaixo das pedras, tocos, no meio das árvores, nos grandes bueiros. E fui achando lacraia, escorpiões, algumas cobrinhas. Mas eu sempre tive um medo paralisante de aranhas. Apesar de ter, na minha vida, sempre um carinho especial com os desenhos animados e os filmes do Homem-Aranha. Mas eu sempre tive muito medo de aranhas. De repente, no meio de umas árvores, numa valeta, eu olho para cima e vejo um monte de aranhas, mais ou menos do tamanho de uma colher de sopa. E elas tinham umas cores meio amarelo, alaranjado. E eu tentando pegar uma dessas aranhas, caiu dezenas de aranhas sobre as minhas costas e os meus cabelos, que eram bem grandes, bem enrolados. E eu estava sem camisa. Eu saí correndo de uma maneira muito rápida e o primeiro lago que eu vi, eu pulei, mergulhei, chacoalhei e sentindo aquele alívio que as aranhas não estavam mais ali. E aqui no texto dessa manhã me faz pensar no seguinte tema para a nossa vida espiritual: o drama do medo. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro sintoma do pecado no mundo foi o medo. Depois que Adão pecou, passou a ter medo de Deus em vez de descansar nele. Esse medo levou a esconder de Deus e criar mecanismo de fuga. O medo é mais que um sentimento, é um espírito que nos paralisa. O apóstolo Paulo fala do espírito do medo aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ele diz aqui: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, aparentemente, ele tinha uma certa timidez. Timóteo tinha reticência natural com relação à assertividade em seu ensino. A gravidade da situação em Éfeso exigia força e coragem e não ter medo. Mas nós voltamos aqui para o texto de Gênesis. Nós observamos, então, o medo aqui na vida de Adão e Eva. Na família, sempre nós lidamos com medo. Às vezes, nós temos medo de com quem eu vou casar, ou o mesmo medo de casar, ou medo de não casar, de ficar solteiros. Muitos têm medo de doença, muitos têm medo de não conseguir arrumar emprego, de não conseguir se formar, mas muitos têm medo da morte. E hoje em Tibagi nós tivemos a primeira morte pelo Covid. E a população começa a ficar amedrontada numa cidadezinha como a nossa, pequenininha. Mas o medo, ele pode ser, e muitas vezes na nossa vida, positivo, como na maioria das vezes é negativo. Mas o medo positivo, ele pode nos salvar.
ou pode nos fazer perecer. Quando o medo é um sinal de alerta diante de um perigo eminente, ele é positivo, amados. Porém, o medo pode nos fazer escolher diante das situações difíceis e tirar os nossos olhos de Deus. Adão e Eva, depois que caíram em pecado, em vez de buscarem abrigo em Deus, eles temeram e fugiram de Deus. Em vez de confessar os seus pecados, as suas culpas, eles criaram que maneiras diversas de escape. Em vez de reconhecer o seu erro, começaram a acusar um ao outro. Nos dias de hoje, muitos, por causa do medo, estão fugindo de Deus, quando deveriam estar correndo para Deus. E a palavra de Deus nos faz pensar nesse tema, o drama do medo. Observamos aqui, nessa palavra, que ouvi a tua voz, no versículo 10. Ironicamente, essa é uma expressão hebraica para obedecer, exatamente o que Adão não fez. Ele, de fato, ele fugiu das consequências. Ele estava com medo. Nós passamos por diversos momentos dramáticos nas nossas vidas por causa do medo. O drama do medo, ele pode muitas vezes nos afastar de Deus ou nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós tentamos solucionar os nossos medos de diversas formas. Porém, nunca nós encontraremos soluções para eles longe de Deus. Agora, devemos então, meus irmãos, estar cuidando de colocar os nossos medos, as nossas fobias em oração diante de Deus. Que Ele é maior do que todos os nossos medos. E Deus sempre está disposto a nos ajudar a vencer os nossos medos.